Bom, boa tarde, professor Iago. Agora eu vou começar a apresentação do nosso seminário e o tema da nossa apresentação é otimização multiobjetivo. O meu grupo é formado por eu, João Marinho, e o Maximiano Cid Neto. Eu vou começar dando uma introduzida, falando um pouco dos conceitos, e depois o Maximiano vai finalizar. Bom, primeiro aqui um pequeno resumo da nossa apresentação. Primeiro vou dar uma introduzida falando o que é otimização multiobjetivo, falar um pouco dos conceitos básicos, explicar o que são as soluções Pareto ótimas e depois explicar um pouco dos métodos de otimização multiobjetivo, falar sobre a classificação deles e dar alguns exemplos práticos deles. Depois a gente vai entrar na parte de técnicas heurísticas, meta-heurísticas, para depois finalizar. Bom, primeiro vamos começar na introdução. Basicamente, o problema de otimização multiobjetivo, ele consiste em obter um conjunto de variáveis que satisfaça algumas restrições e otimize uma função constituída por diversos termos ou funções objetivos. Esses problemas são chamados de multiobjetivo porque eles envolvem a minimização ou maximização simultânea de um conjunto de objetivos, satisfazendo um conjunto de restrições. Bom, a maior parte dos problemas reais encontrados nessa área de otimização, eles envolvem a obtenção de diversas metas que devem ser atingidas simultaneamente. Essas metas, elas geralmente são conflitantes, ou seja, geralmente não existe uma solução única que vai fazer com que otimize todas essas metas ao mesmo tempo. Geralmente a gente tem que procurar um conjunto de soluções eficientes para resolver esse problema. Bom, agora falando um pouco dos conceitos básicos, muitos problemas do mundo real envolvem otimizar várias funções objetivo. Porém, como eu comentei agora há pouco, os objetivos eles podem ser conflitantes, de forma que otimizar uma função pode afetar negativamente outras funções. Então, se a gente for para analisar fazer um paralelo com exemplos da vida real, se por exemplo uma empresa quiser minimizar a taxa de acidentes, porém ela quer minimizar os custos também. Uma das metas ela pode acabar influenciando nas outras, sabe? Da mesma forma, se uma outra empresa, por exemplo, quiser maximizar o lucro, porém ela quer minimizar a taxa de poluição, essas duas metas, uma acaba afetando a outra. E isso que é basicamente o conceito da otimização multiobjetivo. É... Bom, antes de entrar rapidão dessa forma, eu só queria falar que, basicamente, a otimização multiobjetivo ela pode ser definida como um problema de achar um vetor de variáveis de decisão cujos elementos representam as funções objetivo. Essas funções elas formam uma descrição matemática do critério de otimalidade que estão em conflito umas com as outras. Então, bom, aqui basicamente a gente consegue meio que formalmente explicar o que é um problema de otimização multiobjetivo e ele pode ser formulado dessa forma, onde o nosso x ele é o vetor de decisão, aquele nosso AB que está ali do lado do F, ele é o número de objetivos, Z ele é o vetor objetivo, o x ele denota o espaço de busca de decisões e o zzinho ele basicamente é a imagem de x, denominada espaço objetivo. Bom, aquele conjunto de restrições gx menor ou igual a bzinho e o espaço x, eles determinam um conjunto de soluções viáveis ou factíveis da seguinte forma, onde x' é igual a x pertence a x, tal que g de x seja menor ou igual a b. Então, dado isso, a gente consegue reformular o nosso problema multiobjetivo e reescrevê-la dessa forma, minimizando z igual às funções que a gente quer minimizar, sujeito às restrições de x. Bom, dessa forma, a imagem de x asterisco é denominada espaço objetivo factível e ela é denotada por essa notação aí. Então, agora eu vou comentar um pouco do que seriam as soluções Pareto ótimas. Na otimização monoobjetivo, uma solução ótima é claramente identificada, porque o espaço de solução ele é ordenado. Entretanto, na otimização multiobjetivo, há um conjunto de alternativas, que a gente vai chamar de Pareto ótimas, que também podem ser denominadas como soluções eficientes. Aí a gente já entra naquele ponto de que uma otimização multiobjetiva não possui
é uma solução ótima direta, porque uma meta pode acabar influenciando na outra. Então a gente procura encontrar um conjunto de soluções eficientes, conhecido como Pareto ótimo, que também meio que vai satisfazer o problema. Então, basicamente, a definição é que um vetor z ele é Pareto ótimo se não existir um outro vetor viável z asterisco que possa melhorar algum objetivo sem causar uma piora em pelo menos um outro objetivo ou alguma outra meta. A otimização multiobjetiva ela diverge da monoobjetiva devido ao fato de raramente admitir uma simples solução, sendo necessário buscar um conjunto de soluções Pareto ótimos, que nem comentado anteriormente. Bom, agora eu vou falar um pouco de métodos de otimização multiobjetivo. Bom, em vista da existência de objetivos conflitantes, encontrar soluções viáveis que otimizem simultaneamente todos os objetivos é o maior desafio da otimização multiobjetivo. Na solução desses problemas multiobjetivos, a gente consegue identificar dois problemas, que é a busca de soluções e a tomada de decisões. No caso da busca de soluções, isso refere-se ao processo de otimização no qual o conjunto de soluções viáveis ou factíveis deve ser guiado para o encontro das soluções Pareto ótimas. Já no caso da tomada de decisões, basicamente consiste na seleção de um critério apropriado para a escolha de uma solução do conjunto Pareto ótimo, e esse critério basicamente ele vai ser utilizado pelo responsável ou decisor para essa tomada de decisão. Então, ele basicamente vai poder ponderar entre as diferentes soluções conflitantes. Agora um pouco sobre a classificação dos métodos. Para muitos autores, os métodos de otimização multiobjetivo eles podem ser classificados dentro de três categorias. Métodos a priori, ou tomada de decisão antes da busca, onde basicamente o decisor ele participa da busca de soluções antes da resolução do problema. Então ele pode basicamente atribuir elementos de preferência para os objetivos através de duas configurações diferentes. A primeira, ele pode combinar objetivos em um único objetivo, e aí nesse caso ele tem que explicitar a preferência de cada objetivo através de pesos, né? Os pesos mais relevantes têm que ter um peso, as metas mais relevantes têm que ter um peso maior. E a outra configuração seria a classificação ordinal de preferências. Aí nesse caso o problema ele é ser resolvido considerando só o primeiro objetivo na ordem de preferências pré-definidas, sem se considerar os demais objetivos. Então, Aí, no caso, a outra categoria são os métodos a posteriori, que basicamente são ou tomada de decisão depois da busca. Aí, nesse caso, a tomada de decisão é feita após a realização da busca de soluções Pareto ótimas. Essa busca ela é feita considerando que todos os objetivos do problema multiobjetivo possuem a mesma relevância para o problema, ou seja, o mesmo peso. Após a realização dessa busca, a gente obtém um conjunto de soluções aproximadas, ou as Pareto ótimas no caso, e aí o decisor ele vai ter que selecionar uma solução que ele acha que vai se evidenciar mais adequada, basicamente. E aí, por fim, a terceira categoria são os métodos interativos, ou tomada de decisão durante a busca. E, bom, como a própria definição fala, o decisor ele pode articular o processo de otimização de uma forma interativa durante a sua busca. Então, antes de cada interação, ele define as prioridades, guiando a busca a partir de um conjunto de soluções conflitantes, basicamente. E a gente consegue perceber que para esse método a gente tem a vantagem de estabelecer um método intermediário entre os métodos anteriores, basicamente. Bom, para os problemas multiobjetivos, os métodos convencionais de otimização monoobjetiva eles não são eficientes. E uma forma de vencer esse desafio é a utilização de métodos clássicos de otimização multiobjetivo, que surgiram da necessidade de encontrar soluções com prioridades ou pesos, que nem a gente já comentou, associados a esses objetivos. Então, bom, os três métodos clássicos comumente utilizados para resolver essa gama de problemas são o método da soma ponderada, o método E-restrito e o método da programação por metas. Agora eu vou entrar só um pouquinho mais em detalhe neles. Então, iniciando no método da soma ponderada, basicamente ele consiste em transformar um problema multiobjetivo em um problema monoobjetivo.
Aí, para ele fazer isso, ele basicamente atribui pesos para cada objetivo, adquirindo uma nova função final que ela basicamente representa a relação linear entre todos esses objetivos ou metas diferentes. Então, aqui num exemplo mais fácil de visualizar, dessa forma a gente consegue ter esse problema, onde WI ele é o peso do seu objetivo FI em relação a todos os outros objetivos. E, bom, considerando que um vetor W, de W1 até WR, é um vetor de pesos, uma solução x asterisco desse problema ela vai ser Pareto ótimo se x asterisco for uma solução única e esse vetor de pesos W, o WI tem que ser maior que zero para todo I de 1 até R no caso. Então, para se alcançar soluções Pareto ótimas, esse problema ele tem que ser resolvido iterativamente. Nesse caso, a gente tem que considerar diferentes vetores de pesos W, definidos pelo decisor, de acordo com a importância dos objetivos. Para que os pesos W eles reflitam aproximadamente a importância desses objetivos, é importante que o decisor ele deve normalizar esse vetor de pesos. Então, de forma que cada peso de um objetivo expresse sua importância em relação aos demais. E os objetivos eles devem estar todos numa mesma escala ou ordem de grandeza. E a principal desvantagem que a gente vê nesse método é que ele não consegue gerar todas as soluções Pareto ótimas quando o espaço objetivo ele não é convexo. Isso acontece porque o método da soma ponderada ele consiste basicamente em gerar diferentes retas suportes definidas pelos valores de WI, e geralmente nem todos os pontos Pareto ótimos eles admitem essas retas suportes. Bom, entrando agora no segundo método, eu vou falar um pouco do método E restrito, onde basicamente ele consiste na otimização do objetivo mais importante, sujeitando-se às restrições dos outros objetivos. Então, basicamente ele é um pouco mais simples que o último método. A gente só quer minimizar o F1 sujeito a essas restrições. O F1, no caso, ele é o nosso objetivo mais importante, e o EI ele é basicamente o limite superior do nosso objetivo FI. Então, para construir o conjunto Pareto ótimo, a gente tem que apenas variar esse limite superior EI. Porém, se esse limite não é adequado, o subconjunto de possíveis soluções obtidos ele pode ser vazio. Ou seja, neste caso, não existiria uma solução viável. E, bom, por fim, agora eu vou falar sobre o método de programação por métodos, o terceiro método. E, bom, basicamente ele procura converter múltiplos objetivos em um único. As soluções de interesse são aquelas em que as variáveis de flexibilização ou de desvio estão mais próximas de zero. Então, nesse caso, considere-se que cada meta ela possui uma importância diferente nessa otimização. Isso é representado através de pesos, onde as metas mais importantes possuem pesos maiores. Então, aqui, ele é um pouquinho maior do que o último, do que o restrito, mas aqui, basicamente, nesse modelo, a gente tem o J, que ele varia de 1 a n e representa as atividades que a gente quer realizar. O I ele varia de 1 a m e ele representa as restrições que devem ser observadas. Aquele BI é a nossa meta de recursos a serem utilizados ou exigências a serem alcançadas. O nosso CJ ele é o custo da jésima atividade. E o nosso AIJ seria a quantidade de recurso I em uma unidade da atividade J. Então, basicamente, nesse modelo, o nosso XJ ali na penúltima restrição e também o nosso DI mais e o DI menos ali na função objetivo, elas representam as variáveis de decisão. Bom, no caso a primeira, o XJ, ela quantifica o nível de operação da jésima atividade. O D mais I, ele é denotado por desvio positivo do recurso ou exigência I e quantifica o quanto a meta BI foi superada. E aí, no caso do D menos I, é denotado por desvio negativo. E aí, no caso, ele quantifica o quanto falta para atingir essa meta BI. Aquelas constantes ali, W mais I e W menos I, elas indicam, respectivamente, as prioridades dos iésmos de desvios positivo e negativo em relação à meta. Aquela primeira função, ela basicamente representa a função multiobjetivo, que incorpora os desvios e suas prioridades que devem ser minimizados.
Enquanto que aquelas duas últimas restrições, elas são denominadas condições de não negatividade das nossas variáveis de decisão. Agora o Maximiano vai continuar comentando um pouco de técnicas heurísticas multiobjetivo. Boa tarde, professor Iago. Vamos dar início agora às técnicas heurísticas multiobjetivas. As técnicas heurísticas multiobjetivas possuem dois tipos: técnicas heurísticas construtivas e as técnicas de refinamento. Falando um pouco da primeira, as técnicas heurísticas construtivas, elas são métodos que possuem o objetivo de gerar uma solução, elemento por elemento, a partir de uma ou mais regras específicas para um dado problema de otimização. Estas regras variam de acordo com o problema a ser resolvido. Sendo assim, esses métodos podem ser comumente utilizados para uma construção de uma solução inicial, pois geralmente são rápidos. E as técnicas heurísticas de refinamento são chamadas de métodos de busca local. São métodos de otimização que consistem no refinamento de uma solução. Mas o que seria uma heurística? Uma heurística são técnicas que visam fornecer soluções razoáveis rapidamente, sem fornecer garantias formais sobre a qualidade dessas soluções. Então, ganha-se em eficiência ou em simplicidade conceitual ao custo de precisão e formalismo. Sendo assim, falando um pouco das técnicas heurísticas construtivas, elas são métodos comumente utilizados para a construção de uma solução inicial, pois geralmente são rápidos. E a solução obtida não necessariamente será satisfatória. Isto implica que a solução pode requerer um refinamento após sua construção. E eles também podem ser utilizados como ponto de partida para heurísticas de refinamento ou meta-heurísticas. Para problemas de otimização combinatória multiobjetivo, a utilização de heurísticas construtivas para obter uma aproximação inicial do conjunto Pareto ótimo de forma rápida. Já as heurísticas de refinamento, também chamadas de métodos de busca local, são métodos de otimização que consistem no refinamento de uma solução. Então, essas heurísticas, elas iniciam com uma solução do problema que pode ser gerada a partir de uma heurística construtiva. Sendo assim, uma heurística construtiva ou aleatoriamente, buscando-se a cada interação uma vizinhança já definida, novas soluções que possam melhorar o valor da função de avaliação do problema. Portanto, a eficiência desse método depende da solução inicial que damos e da definição de uma vizinhança que estabelece uma relação entre as soluções no espaço de decisões. E para problemas de otimização multiobjetivo, este método pode ser utilizado para melhorar um conjunto de soluções dominantes geradas por uma heurística multiobjetivo. E entre as heurísticas de refinamento, podemos destacar o método de descida em vizinhança variável, ou Variable Neighborhood Descent, ou VND, a qual se baseia em buscas diferentes que partem a partir de um indivíduo. O indivíduo, chamado indivíduo corrente, e analisa todos os indivíduos que estejam na sua primeira vizinhança, movendo-se para aquele que representar uma melhora segundo a função de avaliação. Então, esse procedimento é repetido até que não se encontre um indivíduo de melhora. Nesse caso, partimos para a procura do melhor indivíduo na segunda vizinhança. Havendo melhora, retorna-se à primeira estrutura de vizinhança, caso contrário, passamos para a próxima vizinhança. O método termina quando é encontrado um indivíduo que não tem vizinho melhor que ele em qualquer das vizinhanças consideradas.
Sendo assim, partimos para a parte de meta-heurísticas. As meta-heurísticas são métodos heurísticos que combinam procedimentos, geralmente outras heurísticas, para resolver problemas computacionais usando estratégias de alto nível, portanto, meta, aplicados para se encontrar soluções satisfatórias para problemas complexos de otimização. E, portanto, algumas características das meta-heurísticas são que elas são de fácil implementação. Elas guiam o processo de busca e têm uma capacidade de escapar de mínimos locais. Produzem boas soluções rapidamente, que seriam as Near Optimal Solutions. Não garantem a otimalidade da solução obtida. São métodos aproximados e usualmente não determinísticos. Portanto, existem muitos tipos de meta-heurísticas, e a principal diferença entre esses tipos é o método de fuga do ótimo local. Elas são classificadas em duas categorias diferentes de meta-heurísticas, de acordo com o método de exploração da região das soluções, que seria uma busca populacional ou uma busca local. As meta-heurísticas baseadas no método de busca local, elas exploram a região das soluções através de movimentos bem definidos. A cada iteração, esses movimentos são aplicados à solução corrente, gerando uma nova solução. E o método o método utilizado por meta-heurísticas, ele é baseado no método de busca populacional, que é baseado na manutenção de um conjunto de boas soluções. Estas soluções são combinadas com o intuito de se obter uma nova solução melhor do que as duas primeiras. E a dificuldade em resolver problemas combinatórios multiobjetivos não é dada somente pela sua complexidade combinatória, como no caso monoobjetivo. Ela também é dada pela busca de todas as soluções eficientes que crescem com o número de objetivos do problema. Então, para conseguirmos otimizar os problemas de otimização multiobjetivo, os métodos baseados em meta-heurísticas parecem ser a melhor alternativa, pois eles são flexíveis, eficientes e de fácil implementação. Sendo assim, podemos pontuar que os principais objetivos de toda a meta-heurística de otimização multiobjetiva são minimizar a distância do conjunto de soluções dominantes encontrada ao conjunto de soluções Pareto ótimo e obter uma boa distribuição das soluções no conjunto dominante gerado. A grande maioria das publicações meta-heurísticas para problemas de otimização multiobjetivo são baseados em algoritmos genéticos. E esta preferência pode ser explicada devido a um argumento questionável, que os algoritmos genéticos utilizam um conjunto de soluções que podem conter informações sobre várias regiões do espaço de busca, oferecendo, portanto, maiores possibilidades para encontrar o conjunto Pareto ótimo, ou uma aproximação. Com isso, com a chegada das meta-heurísticas, marca uma reconciliação de ambos os domínios de otimização. De fato, elas são aplicadas a todos os tipos de problemas discretos e podem ser adaptadas a problemas contínuos. E possuem em comum algumas características. São estocásticas, convexidade, possuem uma origem discreta e, mesmo em problemas contínuos, não exigem diferenciabilidade. Possuem modalidade e são inspiradas em analogias físicas, tais como biologia ou etológicas. Compartilham as mesmas desvantagens, ajustes de parâmetros e possuem um alto custo computacional. Sendo assim, em geral, é impossível assegurar com certeza a efetividade de uma dada meta-heurística quando aplicamos ela a um dado problema. Sendo assim, as meta-heurísticas não são mutuamente excludentes. A tendência atual é de métodos híbridos, buscando beneficiar-se de vantagens específicas combinadas.
As meta-heurísticas podem ser facilmente estendidas para a otimização multiobjetiva, otimização multimodal, otimização dinâmica e implementações paralelas. Falando um pouquinho sobre a limitação geral de métodos clássicos, percebemos que para melhorar a efetividade dos métodos clássicos, eles podem ser aplicados repetidas vezes partindo de configurações iniciais distintas. Esse processo, entretanto, aumenta o custo computacional do algoritmo e não garante necessariamente a determinação de um ótimo, e torna-se assim inefetivo com o aumento de número de mínimos locais. Sendo assim, na otimização monoobjetiva, a solução ótima é claramente determinada porque o espaço de solução é ordenado. Na otimização multiobjetivo, por outro lado, existe um conjunto de alternativas, geralmente chamadas de soluções Pareto-ótimas. A otimização multiobjetivo diverge da otimização monoobjetivo, pois ela geralmente necessita de uma família de soluções Pareto eficientes ou Pareto ótimas que devem ser considerados equivalentes em vista da ausência de informação referente à importância de cada objetivo, seus pesos, no caso. Em vista da existência de objetivos conflitantes, encontrar soluções viáveis que otimizem simultaneamente todos os objetivos é o maior desafio da otimização multiobjetivo, pois os métodos de otimização convencional, como os baseados no gradiente e no simplex, adaptados aos problemas multiobjetivo, apresentam restrições e tornam-se ineficientes. Por isso, foi necessário a criação de métodos de otimização multiobjetivo discutidos anteriormente. Diante disso, a gente usou como referência alguns materiais a seguir. Primeiro, utilizamos o link da USP, que tem uma informação muito enriquecedora, alguns links da UFMG e da UFOP, como também pegamos alguma coisa também da Enacom para compor uma síntese melhor do que foi anteriormente falado. Tenham uma boa noite